Segunda-feira, dia 24 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, vamos falar do suposto debate de ontem, lá na TV Bandeirantes, onde o que chamou mais atenção foi as ausências do Inácio, do Romeu Zema e de Flávio Bolsonaro. E essas ausências se explicam. O Inácio, obviamente, porque além de ele não ter o que propor, algo que já tenha proposto anteriormente e não cumprido, certamente não teria também como explicar sobre seu filho pródigo Lulinha. A pressão seria muito grande. E ele já sabia disso há muito tempo, tanto é que avisou de antemão que não iria. Aí o Romeu Zema também resolveu não comparecer. E certamente por saber que não tem a mínima chance de sucesso. Suas chances são nulas. Principalmente porque ele queimou o filme na largada quando resolveu falar mal de Flávio Bolsonaro. Isso no início da pré-campanha. Falar de Flávio, que representa o único e verdadeiro candidato de direita. E o Flávio Bolsonaro, obviamente, porque não é otário. Ele sabia perfeitamente que se ele fosse, ele seria o único alvo do debate. Para quê? A troco de quê? Então acertou ele, fez muito bem. E agora fica claro que não existe a mínima chance de surgir uma terceira via. Porque, como resultado de tudo que vimos ontem, tivemos a prova de que o Brasil entrou sim numa total degradação moral, social e política. E tudo representado em um único e patético debate, que se eu fosse o dono da TV Bandeirantes, teria cancelado o evento e teria arcado com os prejuízos de investimentos, patrocínios, etc. e tal. Quando nós lembramos dos tempos áureos dos debates na televisão, onde, mesmo com achincalhamentos, gritarias e mentiras, os candidatos apresentavam propostas. Mesmo que não fossem cumprir, mas apresentavam. E o clima esquentava, pegava fogo, dava ânimo de assistir. Provocava o quê? Torcida. Brizola, Maluf, Sarney, Antônio Carlos Magalhães. Ou seja, hoje, os debates não apresentam mais porcaria nenhuma. Os candidatos hoje disputam os votos daqueles que são mais ignorantes ou mais estúpidos, que ainda pensam em escolher algum deles. Ronaldo Caiado, Renan Santos ou Cury? Em quem eu vou votar? O mais triste é ver um candidato como Ronaldo Caiado, já rodado na política brasileira, experimentado, malandro, não conseguir sequer conquistar um único e mísero voto por conta de sua péssima e monótona atuação. Tão ruim que fez seu padrinho, Gilberto Kassab, dormir no auditório durante a sua fala. Aceitar debater com um projeto de pessoa como Renan Santos e outro desconhecido, Augusto Cury, do partido Avante, é mostrar definitivamente o tamanho político que Caiado tem. Um show de horrores. Agora, quando nós falamos de Renan Santos, um camarada de 42 anos de idade que ainda não cresceu, existe um perigo. O perigo não é ele ter chance de ganhar o pleito eleitoral, pois sua chance é zero. Só que existe um perigo, que é o de alimentar e criar um monstro, pouco a pouco. Ele é tratado como inofensivo, mas ele vai ganhando espaço, vai ganhando noticiário, vai aparecendo como formigas aparecem em piquenique. E um dia ele pode ter o mesmo destino que um tal sindicalista que virou presidente. E a partir daí começaram a ganhar a vida como um sanguessuga da nação.
Pode levar 30, até 40 anos, mas pode acontecer. Por que não? Então, é o tipo do inseto que temos que matar na hora, porque senão ele continua voando. Simples assim. Hoje, ele atua como um grande camelô do Partido Missão, como aquele locutor de liquidação. Quanto mais alto ele grita, maior parece sua oferta. E tem como auxiliares figuras como Kim Kataguiri, que já está infiltrado no Parlamento Brasileiro, como quem não quer nada. E tem o tal Arthur Duval, mamãe falei, veja só que coisa, hein? Especialista em mulheres ucranianas. Que vexame, meu Deus, que vexame. Aliás, o TSE tem muito a explicar. Explicar como que o MBL conseguiu oficializar esse partido, enquanto Jair Messias Bolsonaro, que era presidente, com 500 mil de assinaturas coletadas, foi impedido de abrir e fundar seu verdadeiro partido de direita. Mas tudo bem, vida que segue. Agora, vocês todos se lembram quando aquele tal Washington Quaquá, que é vice-presidente do PT e é prefeito lá de Maricá, no Rio de Janeiro, afirmou que Fábio Luiz Lula da Silva vive numa situação precária na Espanha? Claro que vocês se lembram, não? Claro, evidentemente que nós já sabíamos e sabemos que não é verdade. Só que saiu agora a informação de que ele mora no mesmo condomínio luxuosíssimo onde vive o jogador Vinícius Júnior, o jogador Rodrigo, ambos do Real Madrid, né? E com essa informação, então, nós acabamos por descobrir que os dois jogadores, então, também vivem numa vida precária. Se o Lulinha vive uma vida precária, eles também vivem. Não esquecendo que lá também vive o famoso e consagrado ator de Hollywood, Richard Gere, o galã da mulherada, né? Agora, claro que temos aí discutido diariamente a situação do tal Lulinha, que pode sim destruir a campanha do seu pai, que está tentando a reeleição, né? Mas não é somente isto, pois nós sabemos, e o mundo também já sabe, qual é a situação econômica do Brasil, que é sim uma situação desesperadora, devido aos altos encargos tributários e trabalhistas que assolam o mercado brasileiro. Mas, de um lado, o governo insiste em apresentar uma economia em crescimento, com inflação sob controle e um mercado aquecido. O próprio mandatário brasileiro chegou a dizer nesse final de semana que se a população está reclamando de preços altos é porque a própria população está comprando mais. Que teoria é essa? Será que é a teoria do Mico Leitão ou da grande economista da Rede Globo, a Miriam Leitão? Essa explicação consegue mostrar que tudo aquilo que está acontecendo no mundo real não é ilusão, é fato. Hoje, segunda-feira, por exemplo, veio a notícia que chamou a atenção de todo o país. A Braskem aprovou o pedido de recuperação extrajudicial para tentar reestruturar uma dívida de aproximadamente 56 bilhões de reais. Nós não estamos falando de uma pequena, média empresa, uma empresa em dificuldade. Estamos falando em uma das maiores companhias industriais do Brasil. Uma empresa petroquímica que produz matérias-primas químicas e produz resinas plásticas, que depois são utilizadas por milhares de outras empresas. A operação está ocorrendo depois de meses de negociações com credores e de uma forte deterioração. Eu me enrolo, viu? Deterioração. Isso. Da estrutura financeira da empresa. Enquanto isto,
surge outro episódio que merece atenção. A Häagen-Dazs, uma das marcas de sorvete premium mais conhecidas do mundo, anunciou o encerramento de sua distribuição no Brasil depois de 30 anos de presença no país. A General Mills afirma que a decisão faz parte de uma reorganização global de negócios. E se está reorganizando, obviamente é porque não está aguentando mais o modelo econômico apresentado aqui no Brasil. Depois de 30 anos de sucesso, quer reorganizar o quê? Né? Porque justamente nesse momento, né, quando grandes empresas internacionais estão revendo seus negócios, vendendo operações, concentrando investimentos e reduzindo a presença em determinados mercados, como já aconteceu com as Casas Bahias e as lojas Marabras, que partiram para o mesmo caminho na semana passada, por que agora o atual governo insiste que o Brasil estava com a inflação controlada, desemprego em baixa, economia estável, e que se as coisas estão caras é porque os brasileiros estão consumindo mais? Por quê? É porque eles sabem que essas empresas estão caindo fora do Brasil ou fechando as portas, porque não aguentam mais as cargas tributárias, trabalhistas, os impostos exagerados, né? E a falta de segurança jurídica no Brasil. Claro que esses acontecimentos ajudam a mostrar que existe uma distância considerável entre a narrativa do governo e os sinais reais de preocupação que aparecem no ambiente empresarial. Se o ambiente econômico é tão favorável, por que multinacionais e mesmo as empresas brasileiras estão redesenhando suas operações e concentrando investimentos em outros mercados ou segmentos? E se o Brasil está comprando mais, o brasileiro comprando mais, é simplesmente porque a economia está crescendo. Isso é o papo deles. Mas então por que tantas pessoas continuam reclamando que o dinheiro termina na metade do mês? Isso quando chega na metade do mês. Essa é a pergunta que está no ar e ninguém consegue responder. Então é onde, quando chega um debate, os candidatos têm a chance de mostrar como consertar a atual situação. Olha, para o atual momento nós podemos fazer isso, vamos fazer aquilo, eu já tenho um plano assim, assado, né? Vamos atuar nesse segmento, nessa área. Não. Fica aparecendo um moleque levantando fraldas, né? Fica outro querendo desistir, como o tal Cury, e na hora H os repórteres insistem, ele resolve participar, sem confiança, sem ideias, sem planos, e um caiado com um discurso velho, embolorado, sem carisma algum, que faz todos pegarem no sono, não somente o Kassab. Pelos ossos do ofício nós assistimos, porque temos que falar sobre. Mas é uma dificuldade sem tamanho. Então, a situação está a seguinte: segundo as novas pesquisas, um ponto separa o atual mandatário de Flávio Bolsonaro. O que significa dizer que Flávio já ultrapassou e muito o atual mandatário. Mas a imprensa não pode admitir. Está proibida de dizer isto. Né? Só as urnas vão mostrar, se deixarem. E é isso que nós esperamos que aconteça. Porque o tal Inácio resolveu ligar para o Trump, tentando trazê-lo para o seu lado e jogando veneno na figura de Marco Rubio, acreditando que Donald Trump vai acreditar mais no Inácio do que no Rubio. Eu não sei se isso é para dar risada, se é para chorar, ou para colocar em destaque todo santo dia, para ver a que nível de absurdo chega a ideia patética do atual mandatário brasileiro. Jamais Lula, falei esse palavrão. Jamais Donald Trump vai virar as costas para aquele que ele considera o melhor secretário de Estado que apareceu nos Estados Unidos, Marco Rubio. Mas é isso que está acontecendo e era isso que eu queria ter trazido para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no TH Brasilis News. E vamos que vamos. Espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem todos muito bem.
Fiquem com Deus. Tchau, tchau.